Olá, prezado estudante! Neste momento que vos fala, professor Ronilson Mendes, venho agora aqui com uma novidade. Vou gravar aqui 4 questões, 4 itens da prova anterior que foi aplicada para o CFO. Então, agora é um trabalho em cima dessas questões, tá? E hoje eu vou gravar 2 questões sobre a lei e 2 questões sobre o decreto, tá bom? A lei 4.324 de 64 e o decreto 68.704 de 71. Então, nas próximas aulas eu gravo mais legislação e também vou gravar, se possível, raciocínio lógico para você, tá bom? Então essa prova aqui foi aplicada em 2017, ela serve para você que vai fazer a prova agora no dia 2 de fevereiro de 2020 e também para quem for fazer concursos em todo o Brasil para conselhos regionais de odontologia, tá bom? Então tá, a primeira, quer dizer, as 2 primeiras questões tem um texto, fala assim: com base na lei 4.324 de 64, que trata da instituição do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Odontologia, julgue os itens seguintes. Então agora eu vou responder as questões 49 e a questão 50. Como é que fala aí? Os conselhos regionais serão instalados em cada capital. Onde como é que eu obtenho essa prova? É só você colocar aí no PCI concurso, CFO 2017, Quadrix, tá bom? Então, 2 questões de estilo certo e errado, essas aqui. Os conselhos regionais serão instalados em cada capital de estado e no Distrito Federal, sendo compostos de 5 membros, entendeu? E 5 suplentes. 5 membros efetivos e 5 suplentes. Todos os cirurgiões, dentistas, devidamente legalizados, com mandato de 2 anos, escolhidos por meio de voto secreto por maioria absoluta de votos dos cirurgiões inscritos na respectiva região, tá bom? Então a maioria absoluta de voto dos cirurgiões inscritos na respectiva região e que estão em dia com as suas obrigações aí perante o Conselho. Então tá certíssimo. Em cada capital de estado do DF, nós temos aí um conselho regional e eles são constituídos de 5 membros efetivos e 5 suplentes. O mandato, ele é o que bienal. Então, a lei fala bienal, no artigo 9º. Então, aqui falou em 2 anos, tá certíssimo. É a mesma coisa. Então, é escolhido por meio do voto secreto, por maioria absoluta dos votos dos cirurgiões dentistas da respectiva região, tá bom? Então, questão 49 está certíssima. Lembrando só que no CFO, o mandato dos conselheiros é trienal, ou seja, 3 anos. Tá? Então, qualquer mandato lá no Conselho Federal, segundo o regimento, é tudo 3 anos, tá bom? Suponha que, a questão 49 está certa, agora vamos para 50. Suponha que Pedro seja formado em odontologia, mas não se encontre devidamente registrado. Ele não se encontra devidamente registrado e tenha distribuído cartões e outros meios de divulgação da atividade de cirurgião dentista. Nesse caso, mesmo não atuando devidamente, Pedro já estará sujeito às penalidades do exercício ilegal da profissão. Pessoal, é justamente o que fala o artigo 16. Olha só a letra do artigo 16, aí do artigo 16, né? Justamente está a lei 4.320 sobre o exercício ilegal da profissão. Então vamos ver aqui como é que fala na íntegra, tá? Então olha só, artigo 16 da lei 4.324 de 64. Todo aquele que, mediante anúncio, placa, cartões e outros meios quaisquer de se propuser ao exercício da odontologia, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não estiver devidamente registrado. Então, a pessoa que já está formado, graduado, entendeu? Mas ainda não está registrado, não pode fazer propaganda, só depois que tiver na mão todos os registros que possa habilitar ele a exercer a profissão devidamente, tá bom? Então tá aqui, tá? Beleza, aí a resposta da questão 49 é errado, entendeu? Pedro já estará sujeito às penalidades. Suponha que Pedro seja formado em odontologia, mas não se encontra devidamente, entendeu? E tenha distribuído cartões e outros meios de divulgação da atividade de cirurgião dentista. Nesse caso, mesmo não atuando efetivamente, Pedro
já estará sujeito às penalidades da profissão. Então, como eu já te falei, está certíssimo, já estará sujeito. Então, tanto a questão 49 quanto a questão 50, o gabarito é o que, pessoal? Certo, tá? Então, a primeira tratou aí dos conselheiros dos ROs, né, dos conselheiros regionais, e a segunda tratou do exercício ilegal da profissão, no que tange a distribuição de divulgação, ainda não estando o profissional devidamente registrado. Então, as duas questões estão certas, tá? Agora vamos para a questão aí, agora duas questões sobre o decreto 68.704 de 71. Fala assim: à luz do decreto que regulamenta a lei 4.324 de 64, julgo os itens que se seguem, tá? Aí nós temos o item 52. Compete ao presidente do CFO sugerir ao presidente da República as mudanças no decreto 68.704 de 71. Então, compete ao presidente do CFO sugerir ao presidente da República, entendeu? As mudanças no decreto, neste decreto que a gente está tratando aqui, que é o decreto 68.704 de 71. Pessoal, tá aí uma questão interessante, muita gente deve ter errado, né? Porque na realidade, no artigo 9º, fala claramente que essa competência compete ao quê? Ao CFO, sugerir ao governo, tá bom? Então, se você olhar bem claro aí no parágrafo 9º, são atribuições do Conselho Federal propor ao governo federal a emenda ou alteração deste regulamento. Qual é o regulamento? Regulamento 768.704 de 71. Então, pessoal, quando fala compete, são atribuições do Conselho Federal. Essas atribuições, elas se externam, né? Se externalizam, né? Elas se concretizam, né? Na prática, são executadas pelo plenário. Em regra, quem executa as atribuições do Conselho Federal é o plenário. Então, compete ao plenário do Conselho Federal propor ao governo federal a emenda. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Não fala na lei em momento nenhum que compete ao presidente. Propor ao presidente da República. Não. Compete ao Conselho Federal propor ao governo federal. Agora, o que vai aclarear, deixar claro como é que isso acontece, é o regimento. O regimento fala o seguinte, que através de seu plenário, constituir, no artigo 8º do regimento do CFO, através de seu plenário, constituído pelos membros efetivos, compete ao Conselho Federal de Odontologia propor aos poderes competentes emenda ou alteração à Lei 4.324 e seu decreto regulamentador, que é justamente o decreto 68.704 de 71, a Lei 5.081 e outras. Então, pessoal, o que você não pode esquecer? Aquela questão lá estava difícil para muita gente, tá? Entendeu? Assim, que não entendeu, que não leu direitinho, que não estudou direitinho a matéria. Então, compete ao Conselho Federal, as competências do Conselho Federal, elas são executadas pelo plenário, com propor ao governo federal. Esse governo federal não é ao presidente da República, o regimento deixa claro, aos poderes competentes. E pessoal, em matéria de legislação, quem mexe com a parte de alterações da legislação federal é o Congresso Nacional. Compete o quê? Ao poder parlamentar, aos parlamentares. É eles que irão alterar essa legislação, tá bom? Então essa questão aqui, essa questão 40 e essa questão 52, compete ao presidente do CFO. Tá errado, porque nunca falou presidente, compete ao Conselho Federal. E quando falar em Conselho Federal, é o que é plenário, grande plenário, é Assembleia Conjunta. Isso a gente já viu isso aí lá no regimento, tá bom? Mas nunca o presidente, tá? Então tá. Claro que o presidente poderá fazer algumas atribuições do plenário, né? Ad referendo, né? Do plenário. Isso a gente já viu também quando estudou lá a parte do regimento. Então, pessoal, a questão 52 está errado, porque não é ao presidente, é ao plenário, quer dizer, é ao CFO, que executa as suas funções através do plenário, tá? Então tá, 53, então a 52 está errada, a 53, ainda sobre o decreto 68.704 de 71. Considera-se que João seja cirurgião dentista e tenha sido punido uma única vez
com a penalidade de suspensão temporária do exercício da profissão. Nesse caso, não poderá candidatar-se a membro do Conselho Regional. Então nós vimos que não importa, pessoal, segundo o decreto, não fala em quantas vezes, tá bom? Em quantas vezes, tá? Aí nós vamos ver lá no artigo 11, parágrafo 2º. Ele não fala se for uma única vez, 2 vezes, não. Ele não irá se candidatar. Olha só aqui. Cada Conselho Regional, no artigo 11, cada Conselho Regional compõe-se de 5 membros efetivos e outros tantos suplentes com mandatos bienal eleitos em votação secreta, blá blá blá. Tá? O mandato dos membros dos conselhos regionais de odontologia será meramente honorífico, exigindo-se como requisitos para a eleição a nacionalidade brasileira, a qualificação de cirurgião dentista e a inscrição no respectivo conselho. Além desses requisitos, né, não poderá candidatar-se a membro do Conselho Federal, entendeu? Regional que diga, né? O cirurgião dentista que tenha sofrido penalidade que implique suspensão temporária do exercício da profissão, tá bom? Então, quem tiver recebido, né? Quem tiver o quê? Sofrido penalidade de suspensão temporária, não importa se for uma única vez, ele não poderá candidatar-se, tá bom? Então tá aqui, considere que o João seja cirurgião dentista e tenha sido punido uma única vez com a penalidade de suspensão temporária do exercício da profissão. Nesse caso, João poderá candidatar-se. Nesse caso não pode, não, João não poderá se candidatar. Então a questão 52 e a questão 53, que são essas duas últimas que eu fiz agora, estão ambas erradas. Então 52 e 53 estão erradas. Então, pessoal, tudo confere com o gabarito oficial que eu falei agora aqui, tá bem? Então essas aí foram as 4 questões que eu tinha para vocês hoje, tá? Então eu te aguardo aí no nosso próximo vídeo. Então aproveite agora, curta, compartilhe e comente, tá bem? Ajude o nosso material aí ajude aí outras pessoas a assistirem nossas aulas. O nosso material está aqui. Legislação e ética na área de administração, legislação aplicada ao CFO, que é lei, decreto e regimento, e a parte básica toda. São 950 questões. Esse aqui é um manual de questões, tá? Ronilson, mas eu já comprei uma apostilha. A pessoa fala assim, apostilha, é a apostila. Já comprei uma apostila na banca, e aí eu não preciso mais disso aí não. Cara, isso aqui é só questão recente, só questão da Quadrix, né? Exceto o regimento, que eu fiz todo ele, porque regimento é algumas leis de decreto, que eu fiz aqui de acordo com a banca. Porque a parte da legislação, tanto legislação e ética na administração, quanto a legislação aplicada ao CFO, 500 questões, tudo estilo certo e errado. Tá bom? E as demais questões são tudo da Quadrix, as outras 450 questões, raciocínio lógico, português e informática, são tudo da Quadrix, estilo ABCDE. Então, galera, é o seguinte, esse material aqui ele é inédito, né? Ninguém tem ele não, o pessoal tem a apostila por aí, mas não é o nosso material. O nosso material é um manual de questões, beleza? Então tá, onde como é que eu faço para comprar, meu filho? 61 991 990866. Esse é meu WhatsApp, 61 991 990866. Pessoal, agora dia 8 vamos começar uma turma especial aqui, ó, aos domingos, de 12 encontros, tá bom? Turma especial com todas as matérias básicas e complementares. Serve para todos os cargos. Se você mora em Taguatinga ou regiões adjacentes, venha para cá. E também já estamos organizando o nosso auditório para o nosso mega super hiper aulão de véspera. Entendeu? Esse aulão de véspera, pessoal, serve para todos os cargos, tá bom? E no finalzinho, nas 2 últimas horas, entra a parte específica aí para técnico administrativo. Então é um aulão super, entendeu? Logo estaremos vendendo aí o primeiro lote aí desse aulão de véspera, tá bom? Então se liga aí nas dicas do professor Ronilson, tá bom? Então te aguardo aí no nosso próximo vídeo.